porque eu não tinha o contrato. Consegui meu contrato no dia 19 de agosto, tem uma data, né, do meu contrato de trabalho. Então eu acabei não indo, tentei ligar, tentei. Eles nem, não chegam nem a atender, fala aqui, quando você bota a opção de agendamento, ele diz que essa opção tá com muita demanda, que não tem vaga no momento. Fala galera, Emerson Félix aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar aqui trocando uma ideia, falando um pouco sobre a situação atual aqui em Portugal. Devido a algumas perguntas, temos um grupo aí no canal, já falei, então as pessoas sempre têm algumas perguntas, pessoas que estão no Brasil fazendo o processo. E aí perguntaram, acho que viram alguns vídeos falando que a situação tá difícil e tal, e perguntaram, né, para mim como estava a situação aqui, se realmente era isso. E aí eu resolvi falar um pouco aqui sobre essa situação. Então, bora pro vídeo. Então, galera, vamos lá. Assim, minha opinião, né? Minha verdade não é absoluta. E eu sempre falo, sempre que assistir vídeos, ver, filtre o que está sendo falado, tanto por mim como por qualquer outra pessoa aí que tem um canal no YouTube. Filtrem, pesquisem, não se prenda só ao que a gente fala, porque você tem que pesquisar bastante. Eu mesmo, quando estava no processo, eu não ficava fazendo pergunta em vídeo de ninguém. Eu assistia o vídeo e depois iria pesquisar para ver se realmente era aquilo. Até hoje, eu vou falar mais um pouco na frente, eu fechei com um advogado o processo do agendamento, mas eu fui pesquisar, fiquei pesquisando, é, fiz contato com vários advogados, acho que creio que 4, que eu também não gosto de ficar fazendo com muito, não faz sentido. Qualquer coisa que eu faço no máximo 4 orçamentos, sempre escolho assim 4, 3, não muito mais que isso, porque também acaba atrapalhando. E aí eu fiz 4 orçamentos, pesquisei, vi o que me falavam e eu pesquisava. Não me prendo só o que estou vendo ali, o que estão falando. Vocês também têm que se atentar a isso. É uma mudança bastante, uma mudança grande. Então não dá para ficar só seguindo o que os outros falam. Você tem que ter sua própria interpretação, você tem que ter sua própria visão daquilo ali, porque é muito complicado. E aí vamos lá. O que é que eu posso dizer? Tá difícil para quem não se programa, para quem não tem uma estratégia, para quem não tem um bom planejamento financeiro, fica difícil. Porque assim, tem coisas que você vai ter que pagar, infelizmente, porque teve muita mudança. Na minha época, uma coisa que está sendo bem polêmica, que está levantando várias questões, tá difícil, tá complicado, é a questão do NIS. Porque você precisa do NIS para trabalhar, e agora para você tirar o NIS, você precisa de um contrato de trabalho. É uma das opções, não é todas as opções. Tem uma opção que você pode fazer com a emissão de recibo verde. Então, nesse caso, você tem que procurar um contabilista, um advogado, para ele estar fazendo essa situação. Então, entra a parte do planejamento financeiro. Você já sabe que você vai ter que gastar para solicitar. Na minha época, tinha a opção de pagar e tinha a opção de você fazer por conta. Em abril desse ano, eu consegui fazer por conta. Voltou várias vezes, eu não acertei de primeira, voltou várias vezes, eles me pediam uma coisa, eu mandava, principalmente dos meninos. O meio de ele foi tranquilo, que era só o nosso passaporte, enviar tudo que eles pediam lá, a gente enviou, deu certo. Dos meninos precisava fazer uma montagem com o meu passaporte, o passaporte dele, porque era como se fosse o representante deles. Então eu tinha mandado só o deles, aí voltaram pedindo. Aí eu mandei um com o meu, voltaram pedindo que não estava certo. Aí teve uma hora que eu acertei e deu certo. Mas isso em abril, não tinha mudado a regra. Se você for entrar lá na regra, eles pedem comprovante do contrato de trabalho, ou atividade aberta, ou comprovante de sociedade. Tem essas 3 opções. E na outra parte de comprovação de legalidade, aqui em Portugal, ele pede o visto serve, você vai ter que enviar o visto com uma dessas 3 outras opções. Ou a CPLP. A CPLP, ela abre muitas portas aqui dentro de Portugal. Então, se você não tem um filho para reagrupar, como é meu caso, no meu caso a CPLP não serve, porque ela não reagrupa filho por enquanto. Então não serviria. Se você está vindo só, se está vindo só com um casal que não tem filhos, não tem um porquê não pegar a CPLP. A CPLP vai te ajudar a acelerar muitos processos, até a abertura de conta, que foi outra coisa que também que eu vi o povo falando, que tá difícil de abrir conta. Então assim, você tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. Você pode pegar a CPLP e depois conseguir o agendamento para trocar pela R convencional. Eu vejo muita gente falando, eu não quero pegar essa PLP porque ela só vale em Portugal, eu não vou conseguir viajar. Cara, assim, sinceramente, cada um sabe de si. Mas, no meu ver, eu acho isso um... Porque, assim, você tem que ter noção que você está vindo recomeçar no país. A primeira coisa que você tem que pensar não é viajar. A primeira coisa que você tem que pensar é trabalhar, se organizar e depois pensar em viajar. Você vai fazer isso em quanto tempo? A CPLP ela vale por 2 anos, também, igual a R. E vamos dizer que você leve um ano para se organizar, não sei. Também, às vezes, a pessoa pode estar vindo com uma boa quantia financeira e quer viajar. Aí, beleza. Então, se tem uma boa quantia financeira, paga o advogado consegue o agendamento, faz a reconvencional e viaja. Mas eu digo a pessoa que está vindo não corre, está vindo para recomeçar, né?
não faz sentido você pensar em não pegar a CPLP porque não consegue viajar. Eu acho meio que desconexo, meio uma coisa assim estranha. Então, tem que pensar nisso, tem que ter estratégia. Você pode pegar a CPLP, se organizar, vai facilitar a abertura de conta, vai dar uma facilitada em algumas coisas. E depois você pensa nisso. E fora que a CPLP vale em Portugal todo. Portugal tem muito lugar bonito para você viajar. Você só não vai conseguir ir para Europa. Mas, tô trabalhando, tô de folga, lógico, tem todo o direito de passear, de conhecer. Pô, começa por Portugal. Depois que você se organizar, resolver sua R, você vai para a Europa, vai para outros lugares. Vai ter tempo. Você está morando aqui, está chegando para vir morar e tal, você vai ter muito tempo para conhecer esses outros lugares. Então, foca primeiro em se organizar, ajeitar as coisas, depois pensa nessas outras partes. E aí, assim, voltando, né? Torna difícil para quem não está com o planejamento certinho. Então, você tem que ter seu planejamento, você tem que ter estratégia. Agora, as pessoas que estão vindo agora, o NIS você não consegue mais tirar sozinho ou do Brasil, como conseguia, você precisa ter aqui uma dessas três opções, né? Contrato de trabalho, abertura de atividade ou sociedade. Então, essas coisas você não consegue só. Então, você sabe que você vai ter que pagar um contabilista, um advogado, você sabe que você vai ter esse custo. Então, você já se programa com esse custo. Porque não adianta chegar aqui sem ter essa programação, sabendo que mudou, sabendo que não consegue, e uma repartição pública e, tipo, chegar lá querer que a pessoa faça um jeitinho. Não, eu vou fazer aqui para você e tal. Não vai conseguir isso. Não tem como. Conta bancária também. Não precisa se abafar, se agoniar para abrir uma conta bancária, porque não adianta inverter as ordens. Por exemplo, para abrir a conta bancária, eles exigem contrato de trabalho, o Olerite, viu? Contrato de trabalho ou Olerite, ou algumas contas aqui, o Novo Banco mesmo. O contra-cheque do Brasil, seus últimos contra-cheques do Brasil, se você saiu de um trabalho agora para vir, os 3 últimos contra-cheques, traga que você consegue abrir uma conta. Ou o imposto de renda, quem declara imposto de renda, não é obrigatório o imposto de renda, porque eu vi algumas pessoas achando que era obrigatório o imposto de renda, não é obrigatório. O imposto de renda é uma opção para você conseguir abrir a conta. Então você tem essas opções, você tem que se organizar com isso, ver se está saindo agora do trabalho para vir para cá, traz os 3 últimos contra-cheques, que já facilita. E outra coisa, não, a empresa não vai te contratar só com uma conta de banco já aberta na mão. Eu entrei, eu tive essa pequena dificuldade, só que eu não gosto de estar vindo aqui contando, porque não adianta, entendeu? Eu tenho que cumprir os requisitos que o banco me pede, eu sabia disso. Então não adianta estar vindo aqui falando, poxa, eu fui no banco, não abriram. Hoje eu tenho conta em 2 bancos, eu tenho 2 meses aqui em Portugal. Então, é cumprir os requisitos, não tem para onde correr, ninguém vai passar por cima das regras para poder fazer. Infelizmente, não é certo isso. Então, o que acontece? Na primeira semana eu fui no novo banco, me falaram, precisa disso, e só tem vaga para outubro. Aí eu, pô, tá bom, não tem como, não tem o que precisa ainda, vou correr atrás. E quando eu entrei na empresa dia 19 de agosto, comecei a trabalhar, já tinha tido outros processos, mas a empresa que eu tô, que eu quis esperar para trabalhar, eu entrei no dia 19, e a folha fecha dia 21, então ia ter direito a receber 2 dias só, meu primeiro mês eu recebi 2 dias, foi 19 e 20, 21 fecha a folha. E aí eu precisava já ter a conta, porque dia 30 ia receber, então eu tinha 11 dias para conseguir abrir a conta. Mas aí quando me deram o contrato, entrei em contato com uma pessoa que eu já tinha, tem um banco que tem um Activo Banco, tem parceria com a Ordem dos Engenheiros, e aí já tinha entrado em contato com o rapaz representante, ele já tinha me pedido tudo, já tinha enviado tudo, só faltava o contrato. No dia 19 eu assinei o contrato e mandei para ele. Aí ele organizou. Na semana seguinte eu abri minha conta, dia 30 tava tudo certinho, recebi meus 2 diazinhos ali e deu tudo certo. Então, assim, os documentos, sim, o NIS, o NIF, me pediram o visto e o passaporte para poder entrar na empresa e fazer lá meu contrato, né? Eles pedem, o NIS não tem jeito, infelizmente tem que ter. E aí, mas a conta bancária não, a conta bancária é para você receber, você pode mandar depois, antes do dia 30. Então, você consegue abrir a conta de banco antes de receber tranquilo, porque quando você pega seu contrato, você vai lá e abre. Então, é uma coisa a menos para você não ter dor de cabeça de chegar agoniado, querer. E tem uma conta, eu vou deixar até o link aí, acho que é Níquel, que ela é uma conta online, tipo o Inter, esses bancos aí, né, digital, que você consegue ter um IBAN português. Agora você paga. Acho que eu paguei, quem fez essa conta foi Taíli, a gente pagou 22 euros, negócio desse. E aí já salva. Então, assim, não adianta ficar agoniado. Se você está vindo hoje com essa situação, o primeiro passo é você correr atrás do NIS. O NIS é dependente para trabalhar. E assim, se coloquem no lugar dos empresários. É, se tem uma pessoa que não tem o NIS e outra pessoa que tem o NIS, infelizmente ele vai preferir contratar a pessoa que já tem o NIS. Às vezes a pessoa fica falando, as empresas não estão querendo contratar, mas não é assim. Emprego de alta demanda de mão de obra, é, de empregos populares, como o pessoal chama subemprego, tem muita gente. Então, assim, se tem muita gente, tem muita concorrência, você tem que estar todo certinho para quando aparecer a oportunidade, você agarrar de primeira.
Porque vai ser difícil para um emprego que tem muita demanda de mão de obra, uma empresa esperar você conseguir um NIS. Para um emprego que tenha necessidade de uma certa qualificação e você ter essa qualificação, pode ser que eles esperem. E ainda assim pode ser arriscado, porque às vezes sempre tem alguém ali na concorrência. Dificilmente você vai ser chamado só você para uma vaga, não sei, pode ser que seja mais. Você tem que pensar que sempre vai ter alguém na concorrência. Então, se essa pessoa já tem toda a documentação, infelizmente eles vão preferir aquela pessoa, porque aqui assim, eles querem você e já quer rápido para trabalhar. Tanto que eu fiz o vídeo mostrando a estratégia que eu usei lá do Brasil, enviando os currículos e tal. E várias empresas eles já me queriam aqui. Você já está aqui? Não, pronto. Quando chegar, entre em contato. Então você tem que estar tudo preparado. E aí você já sabe que, como está difícil, você vai ter que se programar financeiramente para pagar um contabilista, um advogado para te ajudar na solicitação do NIS. O NIF não tem como você fazer só, desde sempre. Você precisa de um representante fiscal aqui. Então você vai ter que pagar também um contabilista, um advogado, ou acho que pessoa civil também, que já tem residência fiscal, acho que também pode ser representante. Mas você vai ter que pagar, infelizmente. E é como eu falo, organização. Você vai ter que se organizar, você vai ter que fazer um planejamento, fazer uma estratégia. Se você faz um planejamento, você faz uma estratégia, não se torna difícil. Tão difícil, porque difícil já é. Uma mudança de você sair de um país para vir para outro, para recomeçar. Mesmo tudo planejadinho, todo bonitinho, vai continuar sendo difícil, porque você vai estar longe de sua família, você vai estar longe de seu amigo. Eu mesmo vim. Nós só tínhamos nós quatro e Deus. Né? Não conhecia ninguém, não sabia ninguém. Meu trabalho não teve nenhum QI, não teve ninguém para me indicar, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Foi Deus e a gente aqui. Então, assim, e é outra coisa, e é complicado. Se você tem aqui um amigo de infância, alguém de sua confiança, tal, que vai te ajudar, beleza. Mas eu assisti a vida de Floriano, quando eu tava para ir pro Canadá, e eu gostava dos vídeos dele porque ele dava as ideias na lata, ele falava mesmo. E assim, você tá imigrando, você tá tão conhecido, tem uma coisa, esqueça isso. Esqueça isso. Ele sempre falava, esqueça isso. Não confiar que vai te ajudar, que vai, vem aqui, não sei o quê. Esqueça isso, porque aqui é uma correria danada, as pessoas estão na correria, é aquele, como se fala, né, tempo é dinheiro, às vezes fala, a pessoa ajuda, mas cobra. Não é que a pessoa ajuda, mas cobra porque ele é gente ruim, é porque a pessoa está na correria, ou a pessoa está trabalhando, ou a pessoa está fazendo extra, a pessoa tá na correria, a pessoa não pode parar, vou parar aqui para ir lá nas finanças, para ver, para perguntar, para saber tal, vou lá na segurança social para me informar, para saber. Cara, é complicado para quem tá aqui. Eu mesmo essa semana eu só fui no ginásio 2 vezes, eu tive outras corridas para resolver, tô na parte da R resolvendo. E aí o que acontece? É como eu falei, eu tentei, eu enviei e-mail mais de um mês, que até o advogado precisa, liguei várias vezes para tentar, não consegui, acabei optando por ingressar com a ação para conseguir meu agendamento. Porque meu visto veio com agendamento pro dia 5 de agosto, né? O visto de tele atrasou, a gente chegou no dia 25, no dia 5 de agosto eu não tinha contrato de trabalho, e o meu agendamento era na ilha. Então não adiantava eu sair daqui, gastar o dinheiro para ir lá na ilha, chegar lá sem um contrato de trabalho, porque eu acho que, não sei o que ele ia fazer, ia remarcar ou me dar CPLP, que para mim não valeria a pena, porque eu tenho que agrupar meus filhos. Então acabei que eu não fui, porque eu não tinha o contrato. Consegui meu contrato no dia 19 de agosto, tem uma data, né, do meu contrato de trabalho. Então eu acabei não indo, tentei ligar, tentei. Eles nem não chegam nem a atender, fala que quando você bota a opção de agendamento, ele diz que essa opção está com muita demanda, que não tem vaga no momento. Então eu resolvi entrar, né, com a ação para poder conseguir esse agendamento. E também, assim, não é do nada. Você tem que ter um motivo, né? O advogado manda a lista de motivos que você se enquadra para poder encaixar. E a gente tem. Eu tenho um Bernardo, que ele só tem um rim, então a gente queria ver o médico de família para trazer o acompanhamento que ele tem do Brasil, né? Tem tudo aqui para passar para tentar ver um acompanhamento aqui. Então já se encaixa, saúde. E para isso eu preciso ter autorização de residência para fazer meu utente, para ter um médico de família e tal. Então já se encaixa, saúde, dentre outras coisas. Então, assim, tudo vai de planejamento. Você tem que se planejar, você tem que vir organizado. Se você vem organizado, diminui a dificuldade. Diminui. Mas se você não pesquisa, se você fica só dependente de assistir vídeos, de que as pessoas falam, porque assim, o que as pessoas falam, pelo menos eu, o que eu falo é minha experiência. Tanto que eu falei aqui do advogado tal, eu não vou abrir muito porque ainda não deu, mas quando acontecer eu vou falar, ó, pessoal, eu vi aqui, eu fiz isso, deu certo, a gente fez dessa forma tal. E aí passa para vocês a nossa experiência, que para vocês pode ser melhor. É, pode ter que. Tem algumas pessoas que conseguem agendamento, que eu vi já falando que conseguem. Então, pode ser melhor, pode ser diferente, enfim. São experiências diferentes. Então, não se prenda muito, você que está aí, porque as pessoas que me perguntaram estavam com medo. Não se prenda muito à experiência dos outros. Você tem que viver a sua experiência. Mas venha programado, venha organizado, entendeu? Não adianta vir de qualquer jeito, porque vai passar muita dificuldade, vai ser mais complicado. Então, é se organizar, vir organizado, que não vai diminuir essa dificuldade. Então, resumindo, outra coisa também, que algumas pessoas falaram que viam nos comentários,
né, de pessoas que estão aqui, de algumas, até pessoas daqui mesmo falando. Cara, assim, nos meus vídeos tinha cada comentário bizarro, porque eu apagava. Eu acordava cedo para apagar os comentários. Tinha gente dizendo que as empresas não querem contratar brasileiro, não venha, vai vir, vai passar fome, não vai conseguir trabalho. Tinha vários comentários bizarros. Na semana que eu cheguei, eu consegui 3 entrevistas, escolhi o que eu queria trabalhar, dispensei algumas empresas. Uma, inclusive, eu mandei essa mensagem, vou botar aqui, que eu também não gosto de ser, como eu digo, né, eu tenho esse ditado, eu gosto de ser pelo certo. Né? Eu sabia que tanto eu quanto as pessoas que estavam lá fazendo a entrevista comigo precisava do trabalho. Então, eu dispensei a tempo da pessoa lá da empresa, né? Chamar outra pessoa. No mesmo dia eu orei, pedi direção a Deus, falei a Deus que eu queria um emprego que é o que eu tô hoje. Tinha gostado do processo, tinha gostado do esquema de trabalho, tinha gostado da rotina de trabalho, já era o que eu trabalhava, tanto a área que eu já trabalhei, que eu tinha experiência de processo, como o esquema de folgas, de trabalhar de noite e tal. Eu já sou acostumado a isso, trabalhei assim a minha vida toda. Inclusive, mais um ano que eu vou trabalhar na virada do ano. Graças a Deus, eu pego dia 31 à noite, saio no dia de manhã, vou virar o ano no trabalho. Já fiz isso várias vezes, não há nenhum problema. Já tenho costume disso. Meu último ano de trabalho também eu virei na estação. Então, não há problema, é bom quem ganha hora extra. Amo hora extra. E aí, então, assim, já era totalmente acostumado. Então, eu preferia isso que eu tô. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Eu tô aqui trabalhando nessa empresa. Tipo assim, se eu escutasse, eu fiquei com medo. Eu fiquei meio tenso, dava umas crises de ansiedade. Porque, tipo, pô, será? Pô, tô levando minha família pra chegar lá, acontecer realmente isso e tal. Fiquei com medo, mas orar, pedir a Deus, pedir direção, que dá certo. E aí, então, eu falei várias coisas aqui, para resumir tudo, né? Dando a resposta. Tá difícil? Para quem não tem uma programação, para quem não tem um planejamento, para quem não tem estratégia, para quem está com um planejamento financeiro limitado, vai ser bem mais difícil. Com certeza vai ser bem mais difícil. Se você tem um planejamento, se você tem estratégia boa, se você está com um planejamento financeiro bom, vai ser menos pior. Porque, tipo, por que menos pior? Porque já é difícil você mudar sem conhecer ninguém e estar longe da sua família. Né? Não vai ser lindo, maravilhoso. Vai ser, eu digo, menos pior. Porque você vai ter a dificuldade só da saudade. Mas o resto vai ser facilitado, porque precisa do NIS, do NIF tal, o advogado resolve, pronto, tá aqui advogado, quanto é que você cobra? Faz uma pesquisa também, né, para não pagar qualquer um valor alto. Faz uma pesquisa, vê, pronto, cobra, pronto, tá bom, de boa. O relocation, mais uma vez, o relocation ajuda muito, me ajudou bastante, porque você é uma dor de cabeça a menos, você chegar aqui, ficar em hotel, ter que acordar cedo para procurar casa, para procurar isso, procurar aquilo. O relocation eu sempre indico porque para mim foi maravilhoso, me ajudou bastante. Quando eu cheguei aqui eu só fui fazer isso, fazer o levantamento do meu início, fazer o levantamento das coisas e tal. Foi bem tranquilo. Então assim, e outra coisa, eu que vim com criança, né, que foi um pouco de dificuldade, foi o Mateu, para achar creche, porque mesmo creche particular tem lista de esperas enormes. A gente conseguiu colocar ele iniciou semana passada em uma creche particular, que já é aderente do Creche Feliz. Então a gente vai ter o direito ao Creche Feliz e eu não vou precisar mais pagar e a creche ainda vai me reembolsar o que eu já paguei. Então, tá tranquilo, mas entra a parte do planejamento financeiro. Se a gente não tivesse planejamento financeiro, a gente não ia conseguir pagar até obter o creche feliz e eles devolverem pra gente. Então, tá, ele ia ter que ficar aqui, eu e ela se revezando para tomar conta dele. Então, agora ele já tem a creche, começa a dar aula 9 e sai por enquanto 3, que ele tá se adaptando, mas depois pode sair 17 ou 18. Então, assim, foram uns perrenguinhos que a gente passou, mas tem coisas que eu não preciso estar aqui falando para meio que amedrontar ou desanimar quem tá vindo. O que eu vou falar aqui é só justamente isso. Se programe financeiramente, tenha uma estratégia, tem que ter uma estratégia. Pô, como é que eu vou fazer? Eu tô indo com visto de procura de trabalho, então eu vou ter que pegar, eu não tenho filho, eu vou pegar CPLP para ter mais, como é que fala? É, facilidades em algumas coisas. E depois eu vou, corro atrás do meu agendamento, pego a R, porque com a R eu vou ter mais liberdade para outros países, conhecer e tal. Mas isso no longo prazo, você tem que ter um planejamento para curto, médio e longo prazo. Tem gente que, como eu falei, né, que já vem com planejamento de longo prazo, joga para o curto prazo. Eu tenho que pegar R porque R faz viajar. Então, assim, é a opção de cada um. Mas eu acho que primeiro você tem que se organizar, ter um trabalho, se organizar, refazer sua reserva de emergência, porque você acaba gastando. Eu estou nesse processo de refazer minha reserva de emergência. Eu gosto de ter uma reserva de emergência, eu não gosto de ficar ali com aquele ciclo, né, do salário e tal. Tem que ter uma reserva, porque acontece, meu carro essa semana deu um problema. Eu tive que levar para ajeitar. Então, tipo assim, se eu não tivesse, eu ia ter que ver outro jeito. É isso. E sobre também, né? Perguntaram também, já esqueci de falar sobre como era aqui a interação com os portugueses, com o pessoal daqui. Cara, assim, a minha experiência tem sido maravilhosa. Eu trabalho só com portugueses, não tem ninguém. Eu sou o único lá brasileiro. E eu acho que até imigrante, a empresa, tem muito tempo, ela é bem fechada, ela não é uma empresa que abre sempre vagas, né? Tipo, não é uma fábrica, que a fábrica recebe uma demanda maior, precisa de pessoas, contrata. Lá não, lá o processo é contínuo. É um processo fechado, então para abrir vaga ou tem que ter uma baixa de alguém, ou a pessoa tem que ir para reforma. Então, é assim,
é uma empresa que vamos dizer que você tem uma estabilidade boa, porque não tá toda hora renovando o quadro, porque é um processo que requer conhecimento. E, tipo, você não acha um profissional assim, que sabe aquele processo fácil, né? Então, é uma empresa assim fechada e não contrata a gente direto. Então, eu entrei numa baixa, teve uma baixa para uma pessoa, eu já tinha experiência, eu acabei entrando. E aí, são todos portugueses, pô, maravilhosos, a gente ri. Meu carro deu problema, o colega do trabalho, ele mora pra lá. O trabalho tá aqui, ele mora pra lá e eu moro pra cá. Ele veio me levar para depois voltar para casa dele. Para eu não pegar Uber, que a gente estava saindo no horário de 6 da manhã, que ainda tá escuro e tal. E falou no outro dia, ó, se o carro não resolver, me fale antes que eu vou te pegar para você não vir de Uber. Te pego lá, então, pô, tranquilaço. Muito bom, muito bom. E como eu falei, eu cheguei com humildade, disposto a aprender a cultura, a aprender como é que fala as coisas. Eu sempre pergunto, ele sempre me ensina, pô, como é que fala isso? Como é que eu devo me expressar com a pessoa? Porque a gente tem expressões diferentes. E eu tô sempre procurando aprender, tô pedindo dicas. Então, tá tranquila, tranquilão. Tá bem tranquilo enquanto é isso. Então, não tem o que falar. E é isso que eu falo, é você vir e viver sua experiência, cada um tem sua experiência. E a dica que eu dou é em qualquer lugar, chegue na humildade, chegue com educação, por favor, obrigado. Nunca é demais, você vai se dar bem em qualquer lugar. Isso não é só aqui não, isso é em qualquer lugar do mundo, no próprio Brasil, em qualquer lugar. Você tem que ter o básico. Obrigado, por favor. Teria como me ajudar na humildade. Às vezes tem coisa que você sabe, que você não precisa dizer que sabe. Às vezes você sabe de um jeito, a pessoa vai te passar de um jeito diferente, você já vai, pô, pode ser até que seja mais fácil do jeito que você já sabe. Então, assim, várias coisas, inclusive lá no trabalho, eu já sabia, porque eu tinha um pouco de experiência na área. Então, eu não dizia que sabia. Ah, você pode me ensinar? Pronto, pode, como é, tal. E aí, ia aprendendo do jeito que a pessoa estava me passando também, não só do meu jeito. Então, é basicamente isso, é você ter educação, tanto em repartições públicas, quando for resolver essas coisas, mesmo que gere um pouco de estresse, a pessoa está nervosa ali, poxa, não vou conseguir, respira fundo, vai, volta outro dia, pesquisa, que aí já ameniza essa questão do difícil. Acho que esse vídeo ficou longo, eu falei pra caramba aqui. Mas é isso, galera. Então, valeu, até o próximo vídeo.